Olá, gente! Estamos finalmente começando o primeiro episódio do Pod da Faf. É um prazer imenso estar aqui, realizando um sonho, né, gente? Que é a realização de um sonho, isso. E eu queria começar aproveitando já, pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante, tá? Para vocês acompanharem todos os episódios, curtir os vídeos, compartilhar com as amigas, com os amigos, com os familiares, para todo mundo ter acesso aí. O Pod da Faf fica cada vez maior, tá? Vamos lá. Hoje eu estou recebendo uma convidada maravilhosa, que é um prazer imenso receber ela daqui, né? Ela é da Ilha do Governador. E, assim, gente, ela é empresária, ela é influenciadora, ela é mãe, ela é empreendedora. Essa mulher é maravilhosa e ela causa por onde ela passa. Vamos bater um papo hoje com Juliana Piso! Opa, muito prazer Seja te muito rever. bem-vinda, Gil. É um Obrigada prazer pelo imenso. convite, Obrigada a Rafa. você por estar aqui. Te É um adoro prazer. muito. Você sempre foi uma pessoa que, caraca, onde eu vi Nossa a gente conexão bateu, né? De sempre, primeira. desde primeira. Você é muito 10, carismática, linda. Ai, que isso. Muito você obrigada que pelo é. convite. Tô muito Obrigada feliz, a você por nervosa. estar aqui. É um prazer imenso ter você aqui como nossa convidada, a primeira convidada do Pod da Faf, né? Tô nervosa, hein? Primeira vez que eu faço isso. Eu porque- também tô, gente. É normal, é a primeira vez minha, a primeira vez de Gil, então assim, é normal, Mas normal. vai dar tudo certo, Mas é um né? bate-papo de amigas. Pensa assim que vai ficar mais fácil, Então né? tá tudo certo. Vamos lá, preparada pra começar? Tô sempre preparada, né, querida? Eu nasci pronta. É isso aí. Gente, eu gosto tanto de Gil, porque assim, Gil não tem papas na língua. Eu amo quando ela bota as caixinhas de pergunta lá no feed dela, né? Porque sempre é polêmica. E A olha que eu não galera coloco adora, todas, hein? mas a galera adora te perguntar, né? As coisas mais polêmicas. Depois que Lolô veio ao mundo, então, né? Olha, tem cada vez, Principalmente. né? Mas vamos lá. Quero falar um pouco, vamos começar falando um pouco como foi o início, a sua infância, como que era seu jeitinho, como que era Gil pequena. Cara. Sonhos. Gente, primeiramente, né? Boa noite. Já são. Já são. Deixa eu ver que horas são. Acho que já são quase 7, quase né? 7 horas É. da noite. Cara, então, eu tenho 31 anos, né? Então, vamos lá. Olha, quando eu era muito pequenininha, muito novinha, minha mãe sempre falou assim, porque minha mãe é separada do meu pai desde sempre, né? Aham. Desde quando eu tinha 6 anos de idade. E ela sempre criou eu e minha irmã. Então, Uhum. éramos sempre nós três. Então, a gente vivia pra cima e pra baixo. E ela sempre me apresentava pra todo mundo. Sempre falava assim, caraca, Juliana, essa aqui é minha filha. O nome dela já é diferente. Ela sempre falava isso. Sim, sim. É E Juliana. Juliana tudo, né? Piso. O piso é da sua mãe? Não, o piso é do meu pai. Mas ela sempre falava nome e sobrenome. Tanto que desde novinha, eu sempre... Qual é o seu nome? Juliana Piso. Já se apresentava, Sempre já, né? falava nome e sobrenome. Gente, parece até eu. Minha mãe tá aqui de prova. Eu já falo Rafaela Rodrigues, já eu pra sempre causar. gostei de falar. E eu sempre, assim, desde novinha, eu sempre gostei... Eu acho que é porque eu sou leonina, né? Então, Gente. eu sempre gostei personalidade forte. de me destacar de alguma maneira. Sim. Então, seja na escola, eu sempre quis tirar boas notas. Você era aluna nota 10? Sempre fui. Ou da média? Não, eu sempre fui nota, Nota 10. 10, é isso Sempre fui aí. muito estudiosa, Ai, que Rafa. legal! Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de... era a hora, por exemplo, prova amanhã. Ah. Eu chegava da escola, almoçava Estudava. e estudava até o outro dia. Sempre gostei muito E disso. quais eram suas matérias preferidas? História e português. Ai, matemática e física era terror. Deus me Odiava livre, também. odiava. E aí, as minhas notas em português, tanto que quando eu fiz o Enem, minha nota de português foi quase 100, né? Nossa! A redação também, sempre fui muito boa aluna. Então, desde novinha, eu sempre procurei me destacar nesse gostou. âmbito de estudo. E eu mudei de escola, né? Eu estudei no Lemos Cunha. Não sei se você ouviu Ai. falar, Lemos Cunha. Eu sou uma... eu tô Então, entrando o Lemos na Cunha ilha, é né? muito conhecido aqui na ilha. E aí, logo depois, eu fui pro MV1. Aham. No primeiro ano, passei, né, o ensino médio no MV1. Então, fiz o primeiro, segundo e terceiro ano lá. Aí, na época, tinha MV1 Fest. Festival de dança. Festival de dança. Tinha na Era minha festival de dança, também. de cultura, de tudo. E aí, o primeiro ano, eu falei, ó, a gente tem que ganhar.
Nós ganhamos. E era você de era aquela que novela. dominava, liderava sempre os Sempre. Eu grupos, tinha- a eu tinha dança, Eu tinha que ser oradora, eu tinha que fazer tudo. tudo. Eu acho que era um pouco esse Acho que a meu gente tem jeito. muito parecida da infância nisso aí. Então eu sempre tive esse jeito um pouco mais independente, Sim. digamos assim. Eu E sempre foi espivitada, mais pra frente, assim. Sempre. Eu nunca fui mais acanhadinha, não. Sempre fui de fazer novos amigos, a ser agregadora, Aham. de estar ali no meio de todo mundo, entendeu? Eu nunca E- fui. E você tinha aquele Retraidinha, não. jeito mais assim, moleca, de gostar de brincar, daquelas brincadeiras de correr na rua, de se ralar toda? Ou você era mais patricinha, assim? Eu ficava eu no- era mais patricinha. Apesar de eu ser muito carismática, Aham. eu era mais no âmbito tipo. "Ai, não, Maquiagem, pintar unha, eu brincar não de quero boneca. muito ficar na rua, não, disso. Tanto que, assim, eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde. Sim, Coisas, sim. assim, de infância mesmo, eu não E fazia. você foi criada em casa ou apartamento? Fui que eu acho criada que em isso, casa. isso também faz diferença, Sim, né? sim. Pra quem, né, que é da Ilha do Governador, eu sempre morei nas casinhas, que é na Portuguesa. Aham. E hoje continuo morando na ilha, moro no Village, mas assim, a minha raiz toda é da Portuguesa. É da Portuguesa, sabe? É de né? ficar ali naquele mundo de rua e tal. Mas mesmo assim, eu era, apesar de ser, ser carismática, de mandar, de mandar e desmandar, eu acho que De era mais. todo mundo, né? Eu não era muito molecona, não, apesar de ficar. Mas Leonina é muito mandona, né? Toda Leonina que eu conheço tem essa personalidade. Eu que mando e pronto, né? Infelizmente. É felizmente ou infelizmente. Eu não sei até que ponto isso é bom. E né? deixa eu te perguntar, você é muito ciumenta? Porque Leonina normalmente Muito. é, né? Muito, sou muito ciumenta. Eu Eu cuido do que é imagino. meu. É, eu sei. Eu cuido do que imagino, é eu imagino meu. como é que seja. Mas e deixa eu te perguntar uma coisa. Na infância, você tinha algum sonho? Assim, de... Ah, ser criança... Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser dançarina, de modelo, de alguma coisa assim? Cara, eu nunca fui. Pra você ter ideia. Ah, Gil, você quer ser o quê quando crescer? Eu nunca tive Essa essa idealização, idealização. né? Ah, eu quero ser médica, eu quero ser artista, eu quero pintar, eu quero. Não. Eu. Ah, não sei. De repente, que minha mãe. Eu tinha minha mãe, né? Eu tenho a minha mãe Como como uma uma referência. referência muito grande. Que legal. Então, assim, eu quero ser igual minha mãe é. Minha mãe trabalha pra caramba, minha mãe cuida de mim, da minha irmã, minha mãe banca tudo, minha mãe é braba. E sua mãe trabalha com o quê? Hoje minha mãe é secretária, ela trabalha na UFRJ, então ela é Aham. secretária de reitor. Olha. Ela já trabalha vai fazer 26 anos. E ele é uma gata, É, né? ela é uma Eu gata. vejo ela nos seus Ela tem stories. 55 anos, mas ela parece ter tipo 45. Gente, ela parece irmã da Gil, vocês não têm noção. É muito gata. Ela é. E ela sempre foi muito nós por nós, sabe? Aham. Pra mim, pra minha irmã, ela sempre batalhou muito porque a gente não tinha figura paterna. Sim. Apesar de eu ter pai, meu pai é muito 10, Aham. mas ela quem criou a gente, ela, minha avó. Então, assim, eu sempre tive a Se figura espelhou feminina muito nela, né? muito imponente dentro da minha casa. E essa separação que você conta dos seus pais muito novinha, né? Te traumatizou de alguma forma? Na verdade, não. Assim, eu meio que lidava com isso de uma Bem, maneira bacana, assim. positiva, Não né? lidava Ai, de que uma maneira legal. ruim, não. Eu via meu pai sempre, como eu te falei. Meu pai não era uma pessoa ausente, mas eu via minha mãe como uma pessoa muito forte. Sim, sim. Então, minha referência era minha Era mãe. a sua mãe, sim. Apesar de eu ver meu pai sempre, era minha mãe. É Não da tinha sua aquela mãe. coisa de pai. Ai, que legal. Também parece muito com a minha relação com a minha mãe. E deixa eu te perguntar uma coisa, indo mais pra adolescência agora, né? Seu primeiro emprego, qual foi o seu primeiro emprego? Cara, meu primeiro emprego, assim, de fato, eu trabalhei numa empresa de cenografia. Olha! Uma empresa de cenografia. Com 17 anos. Foi seu com primeiro 16 emprego. meu primeiro emprego. Para 16 para 17. Aham. Eu trabalhei numa empresa de cenografia e eu trabalhava como comercial dessa empresa. E eu ia já para eventos corporativos, eventos educacionais, Bienal do Livro. Sim. E aí eu ajudava a montar assim, né, fazia a coordenação e o comercial desses estandes. Então eu lidava com empresários, lidava com gente muito bacana, assim, eu ter, né, tido nenhum. Sim, sim. O primeiro contato. Era um né? estágio, né? Eu trabalhava 6 horas. Mas foi muito bacana, porque eu aprendi muito a lidar e até falar com pessoas Sim, de alto, sim, sim. né? De uma posição, Empresários, né? de uma Pessoas posição maior importantes. do que a minha. Mas aprendi muito. Eu trabalhei nessa empresa. E detalhe, o meu chefe era leonino também. Era impossível. Ricardo, o nome dele. Nunca vou me esquecer. Mas eu aprendi, Provava do próprio veneno, tanto né? com Com ele. Leonina. Mas é sempre assim que a gente aprende mais, eu né? aprendi tanto, ele brigava tanto comigo. Ele olhava e falava assim: olha só,
você tem que ser diferenciada. Se for, não pode ser mediana. E eu sempre lidei com essa pressão tão grande Sim, sim. de não ser mediana, tem que ser de 9 para 10. E aí Eu eu acho sempre que isso ficava também formou muito a personalidade de Juliana Pizzo, né? Do que uma a Gil é pressão hoje, né? tão grande, tão grande. E aí, logo depois, né, eu saí da cenografia e aí comecei a trabalhar com vendas. Aí foi Sim. aí que Mas despertou você realmente. trabalhava com roupa já nessas Já sempre vendas? Já era trabalhei, roupa, já né? trabalhei com roupas, eu trabalhei na empresa de cenografia e trabalhava junto, tá? Eu trabalhava na empresa de cenografia 6 horas por dia, fazia faculdade na Uhum. UF Você e fez faculdade de? fiz produção cultural. Ai, que legal. Olha, diferente. Diferente, mas já fiz marketing também na Aham. Veiga depois. Fiz produção cultural e fazia. E trabalhava, né? Uhum. Nesse meu trabalho No era no estágio. Rocha. Ah, tá. Era no Rocha. E sábado e domingo eu trabalhava na Feira da Colina. Eu Aham. trabalhava na loja da Anne, que hoje Vendendo roupa. vendia. Ai, eu já ouvi Trabalhava com ela. falar dessa. Eu Você fazia trabalhava. muito sucesso lá na Feira da Então, mas na Colina, né? verdade foi aí que despertou mesmo O gosto, o né? gosto e o aprendizado e tudo, né? Porque, na verdade, eu comecei a ser gestora a partir daí. Eu Uhum. comecei a entender o universo da moda quando eu Ali. comecei a trabalhar na feira. E ali você ficava sozinha ou você ficava junto com essa sua Não, chefa? trabalhava eu, ela e tinha mais uma menina. Eu era Aham. vendedora, Sim. como a outra. Só que eu tirava foto, eu fazia todo o controle de estoque, eu tinha uma facilidade de lidar com o público um pouco Sim. diferente da outra menina. Porque eu E aí tinha. você se destacava, Então, né? na minha cabeça, eu tinha essa necessidade de monopólio, dessas coisas assim. Não, Sei. mas deixa que eu faço. De liderar e de, né, Não, tomar deixa que eu conta de faço. tudo. Porque eu tinha uma meta na cabeça. Eu tinha X para ganhar naquele dia. Eu não lembro Aham. agora, mas eu tinha X para ganhar naquele dia. Então, eu tinha que fazer. Alcançar aquilo ali, né? Você Eu não tinha que ultrapassar sossegava. aquilo ali. Eu tinha que ultrapassar. Se eu tinha que. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tivesse que vender naquele dia R$ 12.000, eu tinha que vender 14 para ser. Pra ultrapassar a sua Dela falar: meta, né? caraca, como assim? Deu. Entendeu? E era Entendi. muito, muito bacana. E isso você tinha quantos anos nessa Mesmo época? tempo que eu entrei 16, 17, 17 18, né? anos, por aí. Entendi. E aí eu fiquei 18, 19, 20. Eu fiquei até uns 22, 23 com ela. Foi quando eu saí. E aí você já foi pra vitrina ou não Não, ainda? não. Teve outros empregos? Trabalhei na Superclube. Superclube! Trabalhei na Superclube. A Superclube, pra quem não sabe, gente, fica em frente à Právida, né? Que fica lá no Movidade. Então, vizinhos vizinho. nossos ali. Trabalhei 3 meses lá. Aham. Mas também, eu sempre. Você sempre trabalhou com essa área de vendas, né? E sempre atendeu o público. Sempre. Teve essa desenvoltura, né, com o público. Sempre. Eu sempre gostei muito porque eu sempre gostei dessa proximidade, Sim. né, com as pessoas, com as mulheres. Hoje eu estava no aniversário, por exemplo, é tão gratificante porque eu cheguei no aniversário, estava chovendo pra caramba, aí eu sentei, aí eu levantei para ir no banheiro, quando eu levantei, Gil, posso falar com você rapidinho? Eu falei, pode? Esse carinho é muito Ela, legal. caraca, cara, eu sou muito sua fã, conheço você, te sigo há mais de 5 anos. Eu falei, cara, que legal, obrigada. Ela, pô, tava cheia de vergonha. Quando você levantou pra ir no banheiro, eu fui atrás de você. Eu falei, poxa, como é que é o seu nome? Ela falou, Raquel. Mas é porque eu acho que as pessoas não imaginam como que é Gil assim, pessoalmente. Quando eu Não. conheci a primeira vez, eu fiquei encantada também, né? Falei, gente, ela é maravilhosa. Ela é muito humana, ela conta tudo, ela fala da vida dela. A gente se conheceu e a Gil, assim, deu um resumão da vida dela. Acho que 1 hora de bate-papo ali, ela E me eu contou falo quase tudo, né? Eu falo tudo. Eu sou aquela pessoa que Eu também já nem gosto de falar, né? Eu sou exatamente. Ah, Gil, mas você é diferente do que você mostra na internet. Não, nem um pouco. Depois que, né, agora com o Lorenzo, tá, eu dei uma. Porque, gente, é muito cansativo. Eu muito tava falando com a puxado. sua mãe, eu falei, caraca, tipo, imagina ser empreendedora e Eu ser mãe ao imagino, mesmo tempo. não é fácil. É muito difícil. Eu não imaginava o loucura. quanto, Rafa. É muito Só complicado. depois que vem, né, e que você quê? passa pra você entender o que é, né? É uma loucura. Mas aí me conta, Gil, como é que você começou na internet? Como que você começou a publicar, compartilhar sua vida?
Então, na verdade, foi exatamente quando eu comecei a trabalhar na feira. Aham. Comecei a trabalhar para essa marca. E, na verdade, eu não tinha Instagram, que era lá para 2012, 2013. Foi Sim, um pouco sim. antes do Instagram dar aquela bombada. E aí eu postava tudo que era referente à marca, eu postava no meu Facebook. Tudo. Uhum. Era fotos das roupas, o dia a dia e tal. Eu ficava postando. Aí, beleza. Isso no Facebook como se fosse um story. Na época não tinha ainda Não stories tinha no story, não Facebook, tinha era só nada. foto Era só mesmo, foto. Eu é. postava e escrevia, postava É. e escrevia. E as pessoas comentavam: Gil, eu quero, vou na feira amanhã. Gil, eu Olha. quero, vou na feira daqui a pouco. Gil, separa pra Marqueteira mim. máximo, gente. E eu fazia tipo como se fosse um álbum. Aham. Isso Lá, quando ninguém nem pensava não, ainda não. em... E na verdade, quando que veio a vitrina foi bem depois. Aham. Porque eu saí dessa marca em 2014 e eu tava namorando meu ex-marido na Sim. época. E era época de Natal também, final de ano. A gente foi naquela. Tinha uma festa que tinha na Greenhouse, que era Noel Party. Aham. E aí a gente foi pra essa festa, eu tinha recém saído da marca, eu tava chateadíssima, porque Mas você que saiu ou você eu foi... saí, eu Você saí. quis sair, né? Eu saí, eu tava muito chateada e tal, e ele via nisso, né? Aham. Porque eu tava muito esgotada. Eu tava Sim. realmente muito esgotada e eu precisava encerrar aquele ciclo. Eu acho que você cresceu muito, né? E quando a gente se dedica muito a uma coisa que não é nossa, chega um momento que a gente precisa encerrar esse ciclo, né? É uma estafa mesmo absurda. Eu tava esgotada, eu Eu precisava sei. encerrar aquele ciclo. E eu encerrei, eu sentia que aquele era o momento. E aí, Uhum. quando eu cheguei nessa festa, que era na noite de Natal. Passei o Natal com a minha família, quando passou de meia-noite e tal, fomos pra essa festa. Chegando na festa, a gente se divertindo na festa tal, meu ex-marido falou: olha, aquela pessoa quer falar com você, aquela menina quer falar com você. Aí a menina, Gil, mas você rompeu sociedade com aquela moça, que é minha ex-chefe. Porque achavam que você era sócia dela já, Eu né? falei, De não, mas eu tanto que você... nunca fui sócia dela. Eu era funcionária. Que isso, Gil? Sério? Você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. E ele escutou isso. Aí ele falou assim, Juliana, vamos conversar. Isso ali, na noite de Natal, nunca me esqueço. Dia 25 de Ele dezembro viu, de peraí, algo tá errado aqui, Isso né? era em 2015, 2014. Aí, vem aqui, que eu quero falar com você. Aí a gente conversou, né? Conversa vai, conversa vem. E aí, obviamente, passou janeiro. Quando foi iníciozinho de fevereiro, ele chegou e falou assim pra mim: o que você acha de você montar uma marca sua? Aí eu falei, pô, eu acho muito bacana, porque meu sonho é o ter uma meu loja sonho. de roupa. Aí ele, como é que você imagina que isso seja? Aí eu falei, cara. Isso tudo ali na festa, vocês conversando ali na festa mesmo. Aí eu falei, eu não faço ideia, Mauro. Ele, não, beleza, depois a gente conversa sobre isso. Aí passou janeiro, né, iníciozinho de fevereiro. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você sabe aonde vende roupa? Eu falei, sei. Então vamos lá, vamos ficar uma semana lá? Vamos ficar uma semana? Aí eu falei, vamos. Ficamos uma semana. Eu conheci todos os polos possíveis e impossíveis. Fiz aquele meu reconhecimento de Sim, terreno sim. para eu conhecer. Anotava tudo. Falei, já sei o que eu quero comprar. A gente passou uma semana, isso no terceiro dia, eu comecei a comprar. Eu comprei um X de roupa, né? E ele falou assim, tá, mas a gente vai montar essa loja onde? Eu falei, vamos começar em casa. Aí eu comecei num quartinho de Isso 9... assim, sem você pensar em nada. Nome, não tinha criado nada ainda. Na verdade, ele me ajudou com tudo, né? Aham. Ele é um cara sensacional. Foi ele que enxergou o potencial, ele então, é um cara né? sensacional. Ele chegou e falou assim pra mim, Juliana, o que você acha, assim, de ser alguma coisa ligada ao seu nome? Porque meu nome é Juliana Piso, ele é todo italiano, é Sim. Juliana Piso. É lindo, E a chique. vitrina é vitrine em italiano. Sim, sim. E aí ele falou, ele me deu 5 nomes, eu falei, eu quero vitrina. Eu quero que as pessoas me chamem de vitrina, porque as pessoas me param na rua e falam assim: oi, você é quer a Juliana vitrina? da vitrina, né? Às vezes nem me chama de Juliana. Fala assim: você quer a vitrina? Eu falo: sou eu. Aí é mais ou menos por aí. E aí a gente comprou, né, as roupas, tudo. E aí fizemos uma obrinha, assim, muito da michuruca, uma coisa bem. Isso num quartinho Num dentro da quartinho sua dentro casa, da minha né? casa, que a gente morava junto, então a gente sim, montou vocês já lá. moravam juntos Já, nessa a gente já época. morava junto. Você já era casada com ele nessa época ou vocês só namoravam? Só namorávamos, Só namoravam. mas a gente já morava junto. A gente Aham. casou. A vitrina nasceu dia 9 de abril de 2016.
E nós casamos dia 16 de setembro de 2016. Então, teve um longo período. Mas a gente já Sim. morava junto na época. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 24. Nossa, era uma neném ainda, gente. 24 para 25. Eu era bem novinha. E aí, eu falei pra ele, ó, eu quero... A gente, né, montamos né, um dossiê, digamos assim, né? De quantas peças a gente ia comprar e tal. Compramos, eu escolhi tudo. Compramos, sei lá, não lembro quantas peças foram, mas a gente vendeu 80%. Caramba, em um muito único bom pro dia. início. Aí ele falou assim, Juliana, Você tem talento. que loucura. Vamos investir nisso aí. E aí a gente começou a investir no Facebook, porque na época ainda Aham, não tinha não Instagram. tinha. Então a gente tinha uma página. E se você entrar na página, a página da Vitrina tem quase Tinha 112 mil fanpage, curtidas. né? Nessa uma época, era uma fanpage. fanpage. Tem 112 mil curtidas. Na época, né, era bom. O tráfego pago que hoje tem, né, no Instagram, Sim. a gente apertava o botão, né? Pra impulsionar pra ali. impulsionar no Facebook. Então, Aham. assim, vinha gente. Eu gostava muito de impulsionar pra região da Baixada Fluminense. Sim. Nova Iguaçu, Belfort Pessoal Roxo, compra São João de muito, né? Meriti. Cara, era gente batendo na minha porta 8 horas da noite no sábado. Gil, eu quero comprar. Meu É aqui que é a Deus. loja? Eu falei, é aqui. Então, assim, era muito bizarro. E Mas e ano como que era, assim, esse quartinho? Você era botou um dentro da minha espelho, casa você mesmo. arrumou, você Isso que eu decorou? tô falando. A decoração foi muito michuruquinha. Eu botei um papelzinho de parede, uma ararinha de pé. Tinha uma bancadinha, assim, de computador. Você tem registrado, né, esses momentos. Tenho. Isso é- O papel de parede era umas florzinhas Liberty, assim, desse tamanhozinho, verde. Pequenininha. E uma iluminação. As pessoas, Horrível. pra você ter uma ideia, as pessoas não trocavam de roupa na minha frente. Não tinha provador. Ficava pelada na minha frente. Primeiro Natal, eu nunca vou me esquecer na minha vida. Primeiro Natal, uma semana antes do Natal. Na semana do Natal, aliás, meu ex-marido, ele trabalhava na rua, né, na época. Então, ele chegava em casa por então volta... você ficava sozinha na vitrina? Sozinha, Nossa, dentro de que casa, loucura. tudo. Sabe o que eu fazia? Aí eu pedi ajuda à minha irmã. Eu falei, Bia, minha irmã morava no Brasil ainda, né? Minha irmã foi pra fora do Brasil em 2018 só. Aham. Eu falei, Bia, você quer trabalhar comigo? Eu vou te dar X por dia e tal. Ela, não, trabalho, não tô fazendo nada, tô só estudando e tal. Tudo bem. Na semana do Natal, eu vou te dar X, você me ajuda. Tá bom, Juliana, mas onde é que a gente vai enfiar essas roupas? Porque dentro do quarto não dá mais. Porque só tinha uma arara. Não tinha um estoque, não tinha... Tinha tipo, como se fosse um cavaletezinho, assim, de madeira. Aham, que aí você botava umas empilhava roupinhas. tudo, Mas né? era um espacinho assim, não dava nem a roupa dobrada direito. Tinha que dobrar e redobrar. Aí, o que eu fiz? Na mesa da sala, gente, eu botei ela perto da parede, assim, empilhava as roupas. Todinhas, eu lembro como se fosse hoje. Empilhava todas as roupas, a pessoa chegava da minha casa. Assim, quem me segue da época, quem comprou na minha casa nessa época, vai entender o que eu tô falando, porque isso é real, tá? Tipo, as pessoas entravam na minha casa, tinha gente pra cacete. Era gente em cada canto da casa. Gente na cozinha, era mulher trocando de roupa na cozinha, Gente, no que banheiro, loucura. no quarto. muito Só bom não deixava relembrar meu isso, quarto né? aberto. Eu só não Aham, deixava meu porque quarto. aí era uma privacidade sua ali, né? Mas era gente pra tudo quanto é lado. Cara, E como é que você montava, assim, as primeiras coleções? Como que você foi, tipo, a primeira compra? Vou escolher as peças baseado nessa logística aqui que eu quero, nesse estilo. Você ainda não tinha um público-alvo, né? não tinha Mas como público. você já trabalhava com isso, você já tinha uma noção, eu acho. Eu entendia mais ou menos o que era comercial, né? Apesar de ter Aham. a gente, eu sempre parti do princípio do bom senso, Sim. né? O que era vendável, o que não era, e o que eu gostava. O que era tendência também na época. Sim. E aí, eu falei, cropped. Tô dando um exemplo, tô tirando aqui da minha cabeça. Cropped vem de X, nesse estilo de, né, o que é tendência no momento? É manga bufante? Então vamos vender manga bufante pra Pra caramba. Vamos vender a beça. Então vai ter manga bufante de linho, de viscose sarjada, vai ter manga bufante. Calça, pantalão, final de ano e esquece, tem muito. Vende muito, Então, né? assim. E eu colocava. Na época eu não entendia em questão de valores, tá, gente? Que é muito importante quando você vai precificar algo, né? Você tem que ter noção de valores. E eu não tinha, né? Eu simplesmente dobrava o valor. O valor que você achava ali. Exato. Não Então, assim, calculava suas despesas, não calculava disso. nada, né? eu achava que saía tanto, vendia tanto, que eu falava assim, beleza, comprei por 50, tá bom. Então, assim, eu não tinha muita noção. Então, a gente Sim. vai aprendendo conforme, né, eu fui
fui estudando, aí Sim. fui aprimorando a questão do financeiro, da administração e também do E comercial, além você do fazia comercial. tudo, né? Você tinha ajuda da sua irmã, mas você fazia o financeiro, você ia lá comprar as roupas, você Na montava verdade, tudo meu ex-marido me ajudava muito na questão nessa financeira, parte. porque ele era Aham. administrativo de uma empresa de empréstimo. Então Então ele ele falou já assim: Juliana, entendia a parte bastante. financeira e administrativa deixa comigo. O X a gente vai comprar, X a gente vai gastar. Então, a única coisa que ele falava, ó, você acha que esse valor pode vender? Então, beleza. Pra gente tá tudo bem, a gente não tem muita despesa. Sim, era dentro da sua casa, você não Então pagava ele aluguel. meio que. Se fosse muito fora da casinha, ele ia me dar. Opa, não é bem assim, a gente tá gastando Aham. X. Então, assim, Sim, eu tô falando que eu não tinha muita noção, porque ele me dava um suporte muito grande. sim. Entendeu? Só que ele via que tava crescendo muito. Então, assim, o primeiro Natal. Só pra você ter uma ideia, o primeiro Natal eu passei com 39 de febre, 40, assim, deitada na cama, de que eu não Meu aguentava mais Deus. trabalhar, assim. Eu trabalhava 20 horas por dia, 21 horas por dia. Mas isso já era algo seu, né? Você gostava Eu muito sempre de gostei de trabalhar, correria, né? sempre gostei de correria. Nunca, nunca na vida você vai me ver Dá pra perceber, né, gente? Porque essa mulher grávida de 9 meses estava indo pra São Paulo fazer as Não, compras da não. Não, vitrina. 9 não, eu tava com 7. Eu parei de ir quase pra 8. Mas assim, isso porque todo mundo ficava assim, Gente, Gil. eu ficava chocada te acompanhando, Gil. Eu ia, porque eu voltei a trabalhar com o Lorenzo com 18 dias. Bebezinho, é, 18 muito dias. pequeno ainda. E eu ficava, meu Deus, como que Agora ela que tá ele tá dando me conta dando de mais tudo? trabalho, assim, tipo, aí eu tô dando uma Uma parada. pausa, Tô né? dando Pra uma parada. respirar. É porque a gente vive de recomeços, né? E vem cá, e me conta como é que é essa loucura de ir fazer as compras lá. Você vai sozinha sempre, né? Então, eu sempre tive uma ajuda. Então, meu ex-marido, como eu te falei, é um anjo, ele é uma pessoa Sim. sensacional, ele era meu Vocês são sócio. amigos até hoje? Não, hoje em dia não mais, mas é porque ele casou de novo e tal, Sim, eu tive outro sim. relacionamento também. Mas até 2019 ele viajava comigo direto. Não, desculpa, até 2000, início da pandemia. Aham. Um pouco antes da Ah, pandemia. ele te acompanhava, então, Acompanhava, nas ele com outro compras. relacionamento, nós íamos porque nós sempre fomos Vocês eram sócios. sócios, Sim. sim. Ele ia comigo porque não tinha como. É muito difícil, até pela quantidade de peças. Vai comprar 300 peças, 250 peças, Eu não tem como. imagino, é uma loucura. E São Paulo é uma loucura, E né? são peças com volume, não é igual o semijoia, que é uma coisa que você vai É. botando no saco, vai dividindo por. Não, não tem como. A roupa faz volume. Faz. E aí, ele ia comigo. Aí depois eu passei sozinha, só que não tinha como, porque eu tinha ajuda de carreto, eu tenho ajuda de carreto e tudo Sim. mais, mas mesmo assim, eu não conseguia dar conta, porque, Rafa, a gente tem um horário muito cronometrado lá. Uhum. Então, assim, se você chega lá, sei lá, 2 horas da manhã, eu, por exemplo, eu tenho que vender 2 dias depois. Então, eu tenho que pelo menos chegar até umas 8 horas da noite do outro dia. Eu fico mais ou menos 23 a 24 horas acordada. Virada, né? Virada. Aí eu chego, trago as roupas, coloco na loja, a etiqueta. Enfim, Eu já fui pra São Paulo, sei como é que é é a muito loucura. É muito tenso. É muito cansativo. tenso. E aí, ano passado, eu contratei uma amiga minha e na época ela estava precisando bastante. Ela falou: Não, Gil, eu vou te ajudar e eu vou ser teu braço direito. E ela começou a ser, né, na loucura de final de ano. Ela ficou outubro, novembro, dezembro. Aí ficou, se não me engano, até junho. Mas peraí, vamos lá. Quando que a vitrina cresceu, assim, de você falar, não dá mais pra ficar aqui em casa, preciso de um Em espaço? 2016, no ano mesmo de 2016, eu já tive a necessidade de mudar. Aí a Uhum. gente foi para uma sala comercial, mas que era bizarro. Era filas, tipo, Tudo isso aqui na ilha, né? Nunca saiu da ilha. Tudo em frente ao Extra, né? O supermercado Extra, que Sim, agora não é sim. mais Extra, agora vai ser o Agora acho que é a Açaí. saia. É. E aí era nessa sala comercial, só que a sala comercial também não comportava. Aí a gente teve a necessidade de descer para uma loja. Aí a minha loja era em frente também ao Extra, ali no calçadão, onde tinha as óticas e tal. E aí, com a pandemia, é muito bizarro, porque eu me separei, né? E meu antigo sócio, meu ex-marido, ele falava assim pra mim: Juliana, as despesas estão muito altas, eu acho que a gente, né, vamos dar um passinho pra trás, o que você acha? Porque assim, nós somos agora duas famílias. Uhum. Antes, nós éramos uma família só, né? Então a gente precisa dividir isso. Antigamente, o dinheiro era um só, pensa bem. Agora a gente precisa dividir o prolabore. Como é que a gente vai fazer? Falei, vamos fazer o seguinte, então, vamos mudar para uma loja menor. Para mim não tem problema nenhum, até porque todo mundo que já me, né, me Te conhece, que me conhece. segue. Aí ele, tranquilo, fechar.
Fechou. Isso em janeiro de 2020. Quando foi em março, veio a pandemia. Tipo assim, foi Deus. Deus sussurrou assim no ouvido e falou: minha filha, vai, porque senão vai dar ruim. Aham. E Foi no momento certo, foi no né? momento certo. Então, assim, a gente teve essa necessidade. A loja, assim, ano a ano, ela estava crescendo avassaladoramente. Tipo, estava muito grande. E a gente tinha necessidade de mudar. E aí foi quando veio a pandemia que a gente teve que puxar um pouco o freio, porque, como eu falei, nós éramos 2 famílias e a gente precisava dar esse respiro para os dois. E essa separação de vocês foi de boa? Vocês conseguiram continuar sendo sócios? Foi de boa, foi de boa. Ele teve outra família e tal, e a gente continuou sendo sócio. Só que chegou um momento que ele já não pertencia mais à vitrina. Sim. E aí ele falou: Juliana, eu acho que você tem que continuar por si só. Porque a vitrina é você. Não tem Você é a necessidade cara da vitrina, de né? eu estar aqui e não vai te agregar em nada, não vai mudar em nada a sua vida. Sim. O que você vai fazer comigo aqui? Então, assim, segue a tua vida e tá tudo certo. Então, assim, eu tenho uma gratidão absurda por ele, porque ele é um cara excelente, merece tudo de bom. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre foi a cara da vitrina. Você sempre fez o marketing da vitrina. Você sempre fez o provador da vitrina. Tudo Até eu. hoje é você, né? E eu achava o máximo que quando você estava grávida, né? Você algumas vezes teve que colocar outras pessoas, né? Chorei tudo, gente. Olha, E você ficava muito apegada com isso, né? muito. É muito De não difícil poder pra mim. fazer o provador às vezes, né? É muito difícil, assim. Eu acho que, assim, as pessoas me encontram na rua e falam assim: Gil, por que você. A roupa tinha que caber em você grávida? Eu falo, cara. Porque às vezes acaba. Porque eu não vendo roupa de gestante. Eu vendo roupa casual, né? Então, assim, as pessoas. Pra não haver essa confusão. E até pelo tráfego pago, quando você vê uma grávida, você vai achar que a roupa é pra gestante. Então, assim, eu precisava direcionar o meu público de uma forma certa. Sim. Só que, assim. É muito difícil, É muito difícil. né? É muito porque difícil. Então, isso é uma parte difícil de você ser a cara da sua marca, né? Porque Ser influenciadora do te prende próprio muito, negócio é muito difícil. Isso te prende muito. Por mais que a vitrina tenha crescido ao ponto que ela cresceu, as pessoas precisam da Juliana ali, né? Porque assim, as pessoas querem o que a Juliana veste. Eu já ouvi muito isso, né? Na verdade, eu sempre, desde o início, até quando eu comecei a dar mentoria, no ano de 2021, Sim. as pessoas falaram assim: Gil, mas como é que a gente começa a vender e tal? Eu falava assim: fulano, olha só, para minhas alunas. Falava: primeiro você tem que se vender. Sim. Primeiro você se vende, depois vai vender automaticamente, filho. Esquece. O que você botar, vende. Vai vender. É só você. Qual é a sua identidade? Você pode vender a mesma coisa que Mariazinha vender. O teu diferencial, ou vai ser no preço, ou vai ser da forma que você colocar, ou vai ser a forma que você. Com certeza. Da forma que você direcionar o teu produto. A forma que você agrega ele que vai ser o seu diferencial. Sim. Então, cara, se joga. Porque sempre as minhas alunas ficavam assim: ai, Gil, mas como é que eu vendo isso? Mas eu preciso colocar um valor mais caro, porque eu comprei 5 peças. Calma. Vai dar certo. O que você quer fazer de diferente? Né? Você não pode pensar, olhar pra mim, ver que eu sou a vitrina e pensar igual a vitrina. Sim. Pensa na sua marca. Qual é a sua marca? Porque tem isso também de fazer a confusão, né? As pessoas se espelham tanto, Eu tenho né? alunas excelentes, assim, por exemplo, que vendem roupas muito mais caras que as minhas e de fornecedores muito mais caros, que pra mim não é funcional, porque eu já massifiquei o meu público para aquele X valor, para aquela, sim. né? Eles já sabem Ele já sabe, a é o média de mecanismo. preço do seu produto, Você educa, né, o seu cliente a Isso, Apesar de exatamente. você, né, abrir o seu leque, você educa seu cliente para aquele valor. Então, assim, para mim não vale a pena eu comprar só porque é belíssima uma roupa, custa, sei lá, quase R$1.000, vou dar um exemplo, tá? Porque para mim não Você não mais liga é mais perda de tempo. Eu prefiro muito bem agregar o valor àquele produto, vender muito mais e Sim, disseminar mais a sim. minha marca e mais pessoas conhecerem ela do que. Você vendeu um produto e a pessoa não voltar mais, Exato. né? É Eu porque- acho também. Eu acho isso, então é mais por aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou do método Julia Piso, né? Me conta como é que surgiu essa ideia. Cara, olha, vou te falar que E explica depois... também o que é, né? Porque quem não te conhece quer saber o que é o método Juliana Então, Piso. o método,
Aconteceu na minha vida em 2021, foi bem no início do ano passado. Eu, inclusive, mudei tudo, mudei cor de cabelo, Eu mudei tudo. lembro, foi uma mudança radical. Foi bem bacana. E, na verdade, era para ensinar as mulheres a vender no varejo. O que Sim. quisesse abrir. Sapato, roupa, acessório, o que fosse. O que era vender. E aí, eu passava dia e noite estudando, além de trabalhar bastante, além de... Sempre em constante crescimento. Sempre. Né? Aí eu falei, cara, eu preciso. Porque muita gente me mandava inbox e falava assim: Gil, você pode me indicar os fornecedores que você trabalha? Não posso indicar os fornecedores, mas eu posso te direcionar, te dar o caminho. Sim. Eu posso, né, mostrar como que foi, né? Porque, caraca, ninguém me contou quando eu comecei. Eu fui lá, fiquei uma semana naquele lugar, você teve que rodando pra descobrir, cacete. né? Ia de lugar em lugar, falava assim, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ih, mas isso aqui vende a mesma coisa, mas é mais barato. Ih, mas... Mas eu acho que o problema das pessoas que estão começando agora é exatamente isso. É que elas não têm a paciência de descobrir as coisas. Elas querem tudo já mastigado, né? E saber já o caminho de tudo. E nem sempre é assim, né? A gente tem que Não é. descobrir o caminho. A gente vai errar muitas vezes pra aprender e entender o que o nosso público Cara, quer. e as pessoas, às vezes, hoje em dia, né, a rua mais movimentada do mundo é a internet, é onde você mais Sim, vende. com certeza. Então, a partir do momento que a pessoa coloca na cabeça que ela vai vender na internet, que ela precisa dessa bodega para poder fazer dinheiro, ela vai meter a cara e esquece, ela vai ser vencedora, ela vai vender todos os dias. Agora, tu vai cruzar os braços, vai esperar postar 5 stories, vai ver se vai vender, filha. Aí Esquece. esquece, é verdade. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter na cabeça que ela precisa fazer jus àquilo, entender o que ela quer vender primeiro. Você quer vender o quê? Você quer vender roupa? Beleza. Você gosta de vender roupa? Você sabe montar look? Porque Isso é muito tem isso, importante. né? Você tem que gostar do que você faz Não também. é você ser expert em moda, não. Não é isso. É você ter um bom senso. É isso que eu sempre falei para as meninas que eu dei aula para 16 pessoas. Eu falei pra elas, você não precisa ser a mais estilosa do mundo, não precisa, é só você ter Até porque as pessoas confundem muito, né, essa questão da moda. Elas acham que por você trabalhar com moda ou você gostar de moda, você tem que estar sempre perfeita, com a tendência do momento e nem sempre é assim, né? Você não é sobre isso, Você eu não é acho. uma máquina, entendeu? Você não é uma máquina. Obviamente que você vai estar sempre antenada, vai estar sempre em busca de tudo. É aquilo. Ah, Gil, mas onde é que você busca inspiração? Porque muita gente, né, até quando eu dava a aula no método, Gil, aonde você busca inspiração? Gente, a inspiração é aquilo. A rua mais movimentada do mundo é a internet. É Pinterest, é o Instagram. É o dia inteiro pesquisando as referências. Você vai ali, ver né? quais são as pessoas que você mais admira. Sim. Vamos lá, vamos botar um top 5, pelo menos. Silvia Braz, Tássia Naves, Camila Coelho. Ai, e Tássia é maravilhosa, né, gente? Tá entendendo? Então você vai nelas. Caraca, Silvia é top. Aí tem as outras, quem mais? E aí você vai. E eu acho que as pessoas demoram muito a entender o conceito da inspiração. Porque, assim, elas olham, por exemplo, essas referências todas que você falou, né? E elas falam assim: nossa, mas isso é muito longe da minha realidade. Eu não consigo me vestir igual Tássia, né? Igual, enfim, Camila. Mas é exatamente se inspirar. E você não precisa ser igual, né? Igual, por exemplo, as pessoas têm muito você como referência, né? E aí, às vezes, tem um dia que você sai na rua, deve acontecer muito, né? Direto. De você sai na rua e você tá assim, saiu do jeito que deu mesmo. E as pessoas acham que tem que sempre te encontrar perfeita. Não, e é né? muito engraçado, porque às vezes fala assim, ué, Gil, mas você tá de preto hoje? Porque hoje eu já escutei 2 vezes, tá de preto, mas eu sempre te vejo muito color blocking, aquelas cores coloridas e verde. Então, eu tinha também muito essa imagem de você antes de te conhecer, mas eu acho que é por conta da vitrina, né? Que a vitrina, ela tem essa personalidade de ser muito. Um blazer de uma cor e uma roupa de outra e tal. Eu falei, não, mas eu uso muito isso. Mas tem um momento que, gente, eu tiro foto pra caraca, eu vejo roupa todo dia. Enjoa, né? Enjoa, é mais ou menos isso. É. Então, assim, você acaba, às vezes, querendo sair um pouco da tua zona, né? Sim, de conforto e tal, quer ficar mais relaxada. É mais por aí também. Eu imagino, deve ser uma loucura. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses anos todos que você tá aí de internet, você já fez alguma publicidade ou aconteceu alguma coisa com você que foi muito chata, desagradável? Sofreu algum hater? Na verdade, foi muito engraçado uma vez. Cara, me veio isso, não sei porquê. Na verdade, eu fiz uma publi, tipo,
Na verdade, foi um recebido, não foi nem publi. Que eu recebi um quadro muito bonito, assim, com as fotos minhas, até do meu ex. Tipo, fotos minhas e dele, assim, todas. E muito bonitas, e uns ímãs de geladeira maravilhosos. Aham. E foi muito bacana que, na época, a menina ganhou quase 1.000 seguidores. Ela, caraca, Gil, você é braba, eu ganhei quase 1.000 seguidores, não sei o quê. Tararara. Eu, poxa, que legal. Ela, Gil, posso te dar... Eu fui fazer um coquetel na loja. Ela falou, posso te dar uns copos? Pra você poder divulgar também, né? Pra eu divulgar? Eu falei, tudo bem, pode. Você divulga pra mim? Eu falei, lógico, eu divulgo. E aí, quando eu divulguei o copo... Aí ela, no outro dia, ela, Gil, nossa, eu ganhei 5 seguidores. Sei lá, 5, 15. Mas como assim? Aí eu falei, então, mas na verdade é porque muitas pessoas já te seguiram de acordo com Sim, dos outro seus. trabalho e tal. E as pessoas, o público mesmo que você queria atingir já entrou no seu perfil, até porque nós não somos vendedores, nós somos a ponte. Isso. Nós somos a ponte para chegar até você, né? A comunicação. Então, E as pessoas confundem muito elas isso, acham né? que assim, beleza, entrou 10 seguidores. É obrigatoriamente você ter que vender aquilo. E não é assim. Até porque quem vende é a marca. Então, É. se você fizer o conteúdo adequado, se você vender o produto que a pessoa deseja, você vai vender horrores. E tem a confusão também dos próprios seguidores, né? Porque às vezes você posta uma publicidade, né? Uma parceria com uma marca, e aí eles vêm te perguntar do produto no seu perfil, como se você Várias fosse uma vezes. vendedora, né? Ah, qual o preço? Qual o preço? Mas peraí, Gil, você não botou o preço? Não vou botar o preço, eu nem sei o preço. Eu vejo muitas por aí. influenciadoras reclamando, né, disso, Mas porque é uma hater, confusão. você perguntou sobre hater. E hater Isso. tem demais. É demais, né? Demais. Nas caixinhas, então, o povo bota a cara ali É mesmo, né? mais E faz umas fake que perguntas. pergunta e tal. Eu imagino, deve ser bem brabo isso. É. Mas você nunca se sentiu, assim, constrangida em alguma situação que te colocaram? Constrangida, não digo, mas um pouquinho chateada. A gente Chateada, fica. né? Fica um pouco irritada. Depois passa, entendeu? É mais momentâneo. Na época, meus falava assim: ih, Juliana, para de bobeira, vai ficar discutindo com fake. Mas não é isso, porque atrás de um fake tem uma pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus. É bem por aí. Mas eu. E a exposição, Gil? Porque, assim, é bem complicado você se expor na É internet, muito, né? é muito. A internet a gente fala que é meio que uma terra de ninguém, né? Você fala e aí a pessoa depois vai lá e dá uma opinião da sua vida e ela nem te conhece direito. Na verdade, eu comecei a expor minha vida tem uns 7 anos, assim, direto. E tudo começou foi no meu ex-marido, não foi do meu ex-namorado, meu ex-marido. Foi porque eu comecei a expor meu casamento, que foi um Sim. casamento muito bacana. Eu começava a expor minha vida de tudo, viagens. E a vida da Juliana é Quando maravilhosa. você termina, as pessoas sofrem pelaquilo, né? Mas, meu Deus, por que você se separou dele? Mas não sei o quê, porque ele tava com fulana de tal, não sei aonde. Aí eu, ai, gente, mas eu já tô separada. Então, assim, isso... E eu comecei a entender, de fato, e a expor menos. E de um ano pra cá. Eu comecei a Aham. entender que isso não Se fazia... blindar, né, mais. Não fazia bem pra mim. Porque eu já comecei a ficar, meu Deus do céu. Calma aí, tá um pouco demais. Tá um pouco, né, tá um bizarro. Porque as pessoas... Gil, se eu fosse você, voltava não. Se eu fosse você, fazia isso. Eu, Não, caraca, como assim? É mais ou menos E na por aí. maternidade, como é que foi, assim, que mudou na sua vida desde que você foi mãe? Cara, mudou tudo, né? Até porque eu tenho 31, vou fazer 32 esse ano. Então, assim, teoricamente, eu já fui, né, mãe mais madura. Sim. E meu sonho sempre foi ser mãe. Então, desde 25, 26 anos, eu já tava batalhando pra isso acontecer. E foi planejado? Você quis? Na verdade, não foi planejado, mas eu já queria, entendeu? Aham. Foi uma coisa que aconteceu, mas eu já queria. Se viesse, estava tudo certo no plano de Deus, graças a ele. Agora, foi uma coisa assim, foi um baque muito grande, porque aquilo que a gente estava conversando desde o início, de que eu sempre, sou eu por Aham. sempre na loja. Então, eu comecei a sentir muita diferença, principalmente em relação à viagem, em relação às fotos, que eu já não podia dar conta de tudo. Sim. E, cara, eu E engordei muito. designar é muito difícil, né? Eu engordei 20 e poucos quilos, 22, 23 quilos. E não emagreci tudo, mas eu fiquei Mas você já tá maravilhosa. Mas eu fiquei naquela do tipo, Jesus amado, o que eu vou fazer?
como é que vai ser feito. Não, e você tinha, acho que era uma lipo que você tinha Eu, ti- marcada. eu tinha uma lipo. Eu lembro porque, assim, Gil foi lá na loja, né, fazer uma publi da Foi isso Právida. E eu acho que você já estava grávida, ou você ainda não tinha descoberto, Eu não mas já tinha tava... descoberto, mas eu já tava grávida com certeza, porque eu já tava com 10 semanas E quando a eu gente num descobri. mega assunto de lipo, silicone, você tava fazendo Aí eu, risco cirúrgico, vou né? fazer o risco, meu médico maravilhoso, o Dr. Cresca, ele falou, ó, querida, só fazer isso e você pode operar o dia que você quiser. Aí, caraca, e eu enjoada, eu tinha ido, era a semana de carnaval, eu fui pro Hotel Nacional, aí eu enjoada, e todo mundo, que loucura é essa, Gil? Que você não vai beber, que não vai... Eu falei, gente, eu tô passando mal. E aí você já tava, assim, suspeitando? Eu tava me sentindo muito inchada. Sabe aquela sensação de inchaço? Muito inchado, muito inchado. Aí, dia 5 de março, eu fiz o teste positivíssimo. Eu tava, meu beta Gravidíssima! tava 95 mil. Eu falei, ferrou, são gêmeos. Porque meu pai é gêmeo. Eu falei, ferrou. Nossa, eu acho que esse é o medo de todo mundo, né? A não ser quem já queira gêmeos. E assim, como é que foi a chegada de Lolô na sua vida? Aquela coisa mais gostosa do mundo. Cara, ele veio pra mudar tudo, né? Porque, na verdade, foi aquilo, né, que eu tava falando. Foi um momento da minha vida em que, como eu falei, eu vivo muito de recomeços. Sim. Desde quando da pandemia, que eu tive que mudar de loja, eu fui para uma loja menor. Apesar de eu estar avassaladora, crescendo, 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 eu precisava dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Aham. E a separação, e mudança de sócio, e uma loucura, uma loucura, uma loucura. É, E você se separou grávida, né? Eu acredito que seja muito difícil, porque Nossa. assim, os hormônios já estão à Foi flor da muito pele, tenso. né? E aí, né, aí eu mudei, E aí, quando eu descobri o Lorenzo, eu falei assim, cara, minha vida vai ser incrível. Tipo assim, vou ter minha família, vou ter minha loja que eu sempre quis. Então, Tá meu tudo se ápice, tá tudo encaminhando, maravilhoso. né? Até porque dizem que a mulher, quando ela engravida, quando vem o filho, é que ela atingiu o ápice, né? É. Então, eu tava maravilhada. Eu falei, pronto, não preciso de mais nada. Deus, obrigada por tudo. E aí, logo depois, quando eu fiz 6 meses de gravidez, assim, eu me separei. Eu falei, o que eu vou fazer? O que É eu uma vou bomba, fazer né? agora? Porque assim, separação já é muito difícil. Na gravidez deve ser terrível. E eu não podendo fazer muitas coisas pela loja, eu querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e minha cabeça turbilhão de emoções, Parece que tudo estava acontecendo tudo junto, acontecendo ao né? mesmo momento. Eu falei, não, preciso me resguardar. Eu preciso ficar no meu canto, eu preciso respirar, eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí foi isso, assim, de fato, eu precisei dessa pausa, apesar de poder uma desacelerada, digamos assim, apesar de eu já ter voltado a trabalhar, eu desacelerei muito, para eu poder realmente nesse ano de 2023 Se reorganizar me também, né? reorganizar e me recomeçar, de recomeço mesmo, de resiliência, Eu de- enxergo o Lorenzo como essa fase da sua vida. Foi um recomeço. foi Assim, um você, recomeço. Ele é você tá muito brilhando, sabe? Apesar de toda a dificuldade que foi, né? Um período difícil pra você. Eu acho que ele transformou você realmente uma nova ele é uma Juliana. bênção, cara, assim, ele é Ai, completamente gente, eu já diferente. conheci, ele é muito fofo, é muito gostoso, dá vontade de apertar ele todinho. Ele é muito fofo, ele é calmo, ele é sereno. Ele é libriano, né, cara? O libriano, Libriano é zen, paz e amor, nada bala, né? libriano com ascendente em câncer. O bichinho vai ser um poço de emoção, E tá querido. gato, né, gente? Tá muito. E ele é a sua cara, Gil do céu. Ele tá muito a sua cara. Muito, muito, muito. Ele faz umas caras assim, muito. Ele faz umas carinhas assim do pai, mas no geral ele é muito parecido Ele é comigo. muito fofo. Ele é muito parecido. Vamos pro bate-bola final. vambora? Respostas rapidinhas. Vamos lá. Um sonho seu. Um sonho que você ainda não realizou. Cara, um sonho, vamos lá, uma casa própria. Eu tenho um sonho de casa própria. Legal. Um Acho que sonho- todo mundo sonha, né? Porque com eu um moro de cantinho. aluguel, mas assim, minha casa assim, muito bacana e tal, mas o meu sonho de casa própria. Inclusive, se você entrar nos meus patrocínios aqui, é só casa, Só acredita? casa, né? Vejo casa o tempo Mas todo. você já quer comprar pronto ou você tem um sonho de construir a casa dos seus sonhos? Então, se for. Ou outro, se for o Da bater vontade assim, de meu sonho, eu quero Deus. piscina, área gourmet, eu quero aquela coisa. Tudo que tem direito. Tem Porque a direito. Ju também é baladeira, né? Ela gosta de uma balada, gosta de um churrasco com os amigos. Gosta e tem que ter esse muito. espacinho, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Acredito que isso deve ter mudado um pouco. Qual o seu maior medo depois que você foi mãe, né?
Cara, meu maior medo é ir embora, cara, e deixar meu filho. Porque, cara, você pensa tanto agora nisso, tipo, Todo mundo fala quando vira mãe, né? Esse é o maior medo. dá até um nó na garganta. Eu Tu vai imagino. falando assim, é muito bizarro. Mas esse já era o seu medo antes ou foi depois da Não, eu não maternidade? tinha medo nada, tipo, eu não tinha medo de nada. De nada, né? Super destemida. Mas eu vejo todo mundo falando que muda muito, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse escolher um destino agora pra viajar, pra onde você iria? Ir pra Grécia, querida, belíssima. Que chique, adoro. Eu também. Tenho muita vontade de Linda! conhecer. Linda. Ih, com os vestidos fluidos, maravilhosos. Um de cada cor. Cada dia um chapéu. Vitrina pra todos os lados, né? E se você não fosse influenciadora, dona da vitrina, né? O que você gostaria de ser atualmente, assim? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu acho que eu seria... Essa pergunta é difícil, né, É. gente? Se enxergar fora da nossa realidade. Eu acho que eu atuaria. Eu gosto muito dessa área de atuar. Mesmo? acho E que eu você já atuou alguma vez? Não. Mas eu gosto de falar, de estar assim. Não tenho... Fico nervosa, mas eu acho que eu Vergonha. sou um pouquinho assim no início, mas depois vai. Que legal. Vai Olha, embora. gente, quem sabe aí, ó, no futuro não teremos Imagina uma Juliana atriz Piso belíssima. como atriz em alguma novela, algum filme, alguma série, quem sabe? E deixa eu te perguntar a última coisa. Qual a última mensagem que você gostaria de deixar hoje aqui no Pod da Faf para suas seguidoras que estão te assistindo, para todo mundo que ama a Juliana Piso? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu até postei nos stories que eu tenho 3 lados e que é um calmo, tranquilo, o divertido, não sei se você viu, eu botei assim, eu tenho 3 lados, o calmo, o tranquilo, o divertido e o meio maluco e o outro que você não queira ver. É mais ou menos É a por aí. Juliana brava. Que é meu estresse aqui, Messi do estresse. Mas assim, brincadeiras à parte, gente, seja o que você tenha que ser, sempre que você buscar algo na sua vida, que você vá de encontro a ele. Porque assim, eu sempre falo até para as minhas amigas, se você tiver com medo de alguma coisa, você vai com medo mesmo. Porque, cara, pior coisa na sua vida é você não ter tentado, sabe? De ter passado e você não ter tentado. Caraca, mas passou, eu não fiz. Caraca, mas passou, deu errado, mas deu porque você tentou. Então, tudo na tua vida que você queira fazer, faça. Ah, Gil, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Não precisa de dinheiro. Vai com a cara, com a coragem. Isso, só vai. Só Depois vai. você... Depois a gente... E eu acho que isso é muito de você, né? Você foi a sua história é um pouco assim. Você Cara, foi com medo mesmo. minha grande qualidade, eu sou muito leal aos meus. E meu defeito é a impulsividade. Mas a impulsividade também, querendo ou não, é uma qualidade. Você ser Sim. impulsiva de algumas formas, de formas positivas, é muito bom também. É ótimo. Gil, eu queria conversar aqui mais 3 horas com Também. você, perguntar milhões de coisas. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Óbvio que você vai voltar aqui depois pra continuar esse bate-papo gostoso. Só me chamar que eu venho. Que eu tenho muita coisa ainda pra perguntar, mas foi ótimo. Obrigada, Eu viu? que Pela sua agradeço. presença, pela sua participação. Muito sucesso. Aqui. Quero que o Pod da Obrigada. Faf faça muito, Amém, muito amém. sucesso. Vamos, gente, olha só, @Pod da Faf. Isso aí. Só seguir lá, que eu tenho certeza. Fala o seu também, o seu Instagram. pra todo Arroba mundo Juliana seguir. Piso, @Vitrina por Gil Piso. É Quem isso quiser, aí. gente, estamos de volta. Gente, siga essa mulher maravilhosa pra vocês Foi um prazer, muito acompanharem, obrigada. tá? Porque ela é maravilhosa, a vida, o dia a dia dela. E vitrina também, né, gente? Que vitrina é maravilhosa. Eu amo Obrigada, foi um acompanhar. prazer, Obrigada tá? a Tudo de bom, você. sucesso. Ah, e faz o seguinte também, pede por favor pros seus seguidores, ó, seguir, curtir, se inscrever no canal. Gente, olha só, o canal Pod da Faf já, porque aqui é gravado, né? Mas a gente vai estar no ar já. Siga bastante, eu vou colocar pra vocês verem, pra seguir, que eu tenho certeza que vai bater 1000 seguidores rapidinho. Se Deus quiser, obrigada. Obrigada. Meu Foi um amor, prazer. maravilhoso te receber aqui. Gente, então é isso. Estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa com a Gil. Foi maravilhoso. Eu amei demais. E, ó, tem um presente aqui pra te entregar. Oh, obrigada. Tá? Obrigada, Espero que Rafa. você goste, pra você ter essa memória. Gente, com amei. você. Já quero voltar de novo, adoro falar. Você chegou a trazer alguma coisa pra Não, deixar? então, Não mas tem vou- problema, depois depois eu você trago, traz. depois Depois eu você trago traz com pra calma. deixar aqui de memória. Gente, não esqueçam, tá? De se inscrever aqui no Pod da Faf, porque isso é
é muito importante. Compartilha esse vídeo com os amigos, familiares, para todo mundo poder ver e conhecer mais um pouquinho de Gil, tá? Nos sigam lá nas redes sociais, ó, Instagram, TikTok, @poddafaf. E me sigam lá também no meu pessoal para vocês acompanharem um pouquinho, @Rafa, com PH, tá? E 2 Azinho no final, Rodrigues. Tudo isso aí. Tá bom? Foi um prazer imenso. Beijos e obrigada por todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.